Neste vídeo, vamos explorar as metodologias de pesquisa qualitativa, quantitativa e de métodos mistos. Também vamos explicar como escolher a abordagem metodológica certa para sua dissertação, tese ou projeto de pesquisa, passo a passo. Então pegue uma xícara de café, uma xícara de chá, o que funcionar melhor para você, e vamos começar. Olá, bem-vindo ao Grad Coach TV, onde desmistificamos e simplificamos o mundo muitas vezes intimidador da pesquisa acadêmica. Meu nome é Emma, e hoje vamos dar uma olhada nos 3 tipos de pesquisa: qualitativa, quantitativa e métodos mistos, e em como escolher a abordagem certa. Vamos analisar as coisas de uma forma mais geral e não vamos entrar em detalhes sobre métodos específicos de análise de dados. Se você quiser aprender sobre métodos de análise específicos, temos vídeos separados cobrindo tanto métodos qualitativos quanto quantitativos. Vou incluir os links para esses vídeos abaixo. Se você é novo no Grad Coach TV, não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos sobre tudo relacionado à pesquisa. Além disso, se você está procurando ajuda prática com sua pesquisa, confie em nossos serviços de mentoria individual, onde ajudamos você a desenvolver seu projeto de pesquisa passo a passo. É como ter um professor amigável no bolso sempre que você precisar. Se isso te interessou, você pode saber mais e agendar uma consulta gratuita em www.gradcoacha.com. Certo, agora que já falamos sobre isso, vamos ao que interessa. Se você é novo no maravilhoso mundo da pesquisa, alguns dos primeiros termos que provavelmente vai ouvir são pesquisa qualitativa, quantitativa e métodos mistos. Mas o que exatamente são esses termos? Bem, de forma simples, qualitativa, quantitativa e métodos mistos representam os 3 tipos de pesquisa que você pode realizar. Esses não são técnicas específicas de coleta ou análise de dados, mas sim estratégias de pesquisa mais amplas que vão influenciar quais técnicas de coleta e análise de dados você pode adotar. Por exemplo, se você optar por uma pesquisa quantitativa, muitas vezes vai usar questionários como método de coleta de dados e análise estatística como técnica de análise de dados. Em outras palavras, qualitativo, quantitativo e métodos mistos são estratégias abrangentes, não técnicas ou métodos específicos. De qualquer forma, estou me adiantando. Vamos dar um passo atrás e destrinchar cada um dos 3 tipos de pesquisa parte por parte. Primeiro, vamos analisar a pesquisa qualitativa e quantitativa. No nível mais básico, a pesquisa qualitativa utiliza dados que não são baseados em números. Em outras palavras, a pesquisa qualitativa foca em palavras, conceitos, percepções ou ideias. Em contraste com isso, a pesquisa quantitativa faz uso de números e estatísticas. Mas essa é uma explicação muito simplista, pois considera apenas o tipo de dado que cada uma utiliza. Então, vamos nos aprofundar um pouco mais. A pesquisa qualitativa é usada para investigar o lado mais subjetivo das coisas, por exemplo, para explorar e entender as percepções, ideias ou sentimentos das pessoas. Portanto, ela é mais subjetiva por natureza. A pesquisa qualitativa é frequentemente utilizada para obter uma compreensão mais profunda da complexidade de uma situação, a fim de traçar um panorama rico do que está acontecendo, especialmente do que está acontecendo nos bastidores. Portanto, os dados qualitativos podem ser usados para desenvolver hipóteses e teorias a partir do zero. Em outras palavras, uma abordagem indutiva. Por exemplo, você poderia usar uma abordagem qualitativa para explorar quais fatores ou atributos de produtos clientes consideram ao decidir qual sabão em pó comprar. Isso pode envolver a realização de entrevistas e sessões de grupos focais para fazer as pessoas falarem sobre suas ideias, percepções e sentimentos em relação ao sabão em pó. Em contraste a isso, a pesquisa quantitativa foca nos números concretos. Normalmente, a pesquisa quantitativa é usada para medir diferenças entre grupos e ou relações entre variáveis, assim como para testar hipóteses. Portanto,
Ela é mais objetiva por natureza e adota uma abordagem dedutiva. Por exemplo, você poderia usar uma abordagem quantitativa para medir qual porcentagem de pessoas prioriza o preço ou qualquer outra variável ao escolher um sabão em pó. Você também poderia avaliar como essa porcentagem varia entre bairros, cidades ou diferentes grupos demográficos. Então, como você pode ver, as abordagens qualitativa e quantitativa podem ser usadas para pesquisar diferentes aspectos do mesmo tema ou área de interesse. Certo, passando agora para os métodos mistos. A pesquisa baseada em métodos mistos, como você deve imaginar, tenta unir esses dois tipos de pesquisa, utilizando tanto dados qualitativos quanto quantitativos. Com bastante frequência, estudos baseados em métodos mistos usam a pesquisa qualitativa para explorar uma situação e desenvolver um conjunto de hipóteses. Depois, uma vez que essas hipóteses são estabelecidas, eles utilizam métodos quantitativos para testá-las. Também pode funcionar ao contrário. Por exemplo, eles podem usar uma abordagem quantitativa para obter uma visão mais ampla, ou o quê, e depois utilizar métodos qualitativos para explorar as razões subjacentes, um porquê de uma tendência ou observação específica nos dados quantitativos. Então, como você pode ver, embora a pesquisa qualitativa e a quantitativa sejam claramente diferentes, elas não estão em conflito uma com a outra. Não se trata de uma competição entre qualitativo e quantitativo, onde um é melhor do que o outro. Pelo contrário, elas podem ser usadas juntas, ou seja, métodos mistos, para desenvolver uma pesquisa de alta qualidade. Claro, isso é mais fácil falar do que fazer. Por isso, geralmente recomendamos que pesquisadores de primeira viagem optem por uma abordagem de método único, seja qualitativo ou quantitativo, a menos que a natureza do estudo realmente exija uma abordagem de métodos mistos. O principal ponto aqui é entender que cada tipo de pesquisa tem um propósito diferente. Por exemplo, para explorar e compreender situações, usa-se o qualitativo. Para testar e medir, quantitativo. Ou para fazer ambos, métodos mistos. Eles não são simplesmente ferramentas intercambiáveis para o mesmo objetivo. Cada abordagem tem seu propósito. Certo, agora que esclarecemos isso, vamos ver como você pode escolher a abordagem metodológica mais adequada para a sua pesquisa. Se você está realizando uma dissertação, tese ou projeto de pesquisa, é bem provável que precise elaborar um desenho de pesquisa e uma metodologia abrangentes. Essa não é uma tarefa para ser feita de qualquer jeito, pois você precisará justificar de forma clara e convincente cada escolha de design que fizer. Para escolher a abordagem certa, você precisará considerar 3 fatores importantes. Com base nesses fatores, você pode selecionar sua abordagem principal, qualitativa, quantitativa ou métodos mistos. Depois de tomar essa decisão, você pode detalhar os aspectos mais específicos da sua metodologia de pesquisa, como a estratégia de amostragem, os métodos de coleta de dados e as técnicas de análise. Não vamos abordar esses pontos neste vídeo, mas você pode encontrar uma grande quantidade de informações no blog do GradCoach. Vou deixar o link abaixo. Os 3 fatores que você precisa considerar cuidadosamente são, primeiro, a natureza dos seus objetivos de pesquisa e das suas perguntas de pesquisa. Segundo, as abordagens metodológicas adotadas na literatura existente. E terceiro, as questões práticas e restrições. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Fator número 1. A natureza da sua pesquisa. Como mencionei anteriormente, cada tipo de pesquisa, seja qualitativa, quantitativa ou mista, tem um propósito diferente e ajuda a responder a um tipo diferente de pergunta. Portanto, é lógico que o principal fator decisivo em relação à abordagem que você vai adotar seja a natureza dos seus objetivos e perguntas de pesquisa. Mas que tipos de objetivos de pesquisa existem? De modo geral, os objetivos de pesquisa podem se enquadrar em uma de 3 categorias. Exploratória, ou seja, obter uma compreensão melhor de um tema e, potencialmente,
desenvolver uma teoria ou um conjunto de hipóteses sobre ele. Confirmatória, ou seja, confirmar uma teoria ou hipótese potencial testando-a empiricamente. Uma mistura de ambos, por exemplo, desenvolver um conjunto de hipóteses e depois testá-las. Então, o que isso significa para você? Bem, como regra geral, pesquisas exploratórias tendem a adotar uma abordagem qualitativa, enquanto pesquisas confirmatórias costumam usar uma abordagem quantitativa. Isso não é uma regra absoluta, mas é uma heurística confiável. Naturalmente, então, pesquisas que combinam um pouco de ambos ou que buscam desenvolver uma teoria do zero e depois testá-la utilizariam uma abordagem de métodos mistos. Vamos dar uma olhada em um exemplo na prática. Se o objetivo da sua pesquisa fosse entender as perspectivas de veteranos de guerra sobre determinados assuntos políticos, você provavelmente adotaria uma metodologia qualitativa, utilizando entrevistas para coletar dados e um ou mais métodos de análise qualitativa para interpretar esses dados. Se, por outro lado, o objetivo da sua pesquisa for avaliar a distribuição de veteranos com inclinação à esquerda ou à direita por estado, ou comparar as tendências políticas entre veteranos e não veteranos, você adotaria uma metodologia quantitativa, utilizando dados numéricos de uma pesquisa para responder aos seus objetivos de pesquisa. Portanto, a primeira e mais importante coisa que você precisa considerar ao decidir qual abordagem metodológica utilizar é a natureza dos seus objetivos e perguntas de pesquisa. Especificamente, você precisa avaliar se sua pesquisa é de natureza exploratória, confirmatória ou se envolve uma combinação de ambas. A importância de alcançar um alinhamento sólido entre esses três fatores e sua metodologia não pode ser subestimada. Se eles estiverem desalinhados, você estará tentando encaixar uma peça quadrada em um buraco redondo. Você estará usando a ferramenta errada para o trabalho, e sua pesquisa vai se tornar uma bagunça desconexa. Uma dica rápida: se sua pesquisa envolve uma combinação de objetivos exploratórios e confirmatórios, mas você tem um limite apertado de palavras, talvez seja melhor reduzir um pouco o escopo e focar em um ou no outro. Uma abordagem de método único bem executada tem muito mais chance de garantir uma boa nota do que uma abordagem de métodos mistos mal executada. Então, não tente ser um herói, a menos que haja motivos realmente fortes para adotar uma abordagem de métodos mistos. Certo? Vamos olhar para o próximo fator. Fator número 2. As normas disciplinares. Escolher a abordagem certa para sua pesquisa também envolve analisar as abordagens utilizadas por outros pesquisadores da área e em estudos com objetivos e propósitos de pesquisa semelhantes aos seus. Muitas vezes, dentro de uma disciplina, existe uma abordagem metodológica ou um conjunto de abordagens comumente aceitas nos estudos. Embora isso não signifique que você deva simplesmente seguir a maioria só por seguir, é importante pelo menos considerar essas abordagens e avaliar seus méritos dentro do seu contexto. Um grande benefício de revisar as metodologias de pesquisa utilizadas por estudos semelhantes na sua área é que você pode, muitas vezes, aproveitar as técnicas de coleta de dados que outros pesquisadores mais experientes já desenvolveram. Por exemplo, se você estiver realizando um estudo quantitativo, frequentemente é possível encontrar escalas de pesquisa já testadas e validadas, com altos alfas de Cronbach. Essas escalas geralmente estão incluídas nos apêndices dos artigos de periódicos, então você nem precisa entrar em contato com os autores originais. Ao utilizar essas escalas, você economiza muito tempo e garante que seu estudo se apoie, proverbialmente, nos ombros de gigantes ao usar instrumentos de medição de alta qualidade. Claro, ao revisar a literatura existente, mantenha sempre em mente o primeiro ponto. Em outras palavras, sua metodologia precisa estar alinhada com seus objetivos e perguntas de pesquisa. Não caia na armadilha de adotar a metodologia padrão de outros estudos só porque ela é popular. Tudo bem. Agora, vamos olhar para o último fator. Fator número 3. As questões práticas.
Ao escolher uma metodologia de pesquisa, sempre haverá uma tensão entre fazer o que é teoricamente melhor, ou seja, o desenho de pesquisa mais cientificamente rigoroso, e fazer o que é prático, considerando suas limitações. Essa é a natureza da pesquisa, e sempre existem concessões, como em qualquer outra coisa. Mas que limitações seriam essas, você pergunta? Bem, existem algumas. Ao avaliar suas opções metodológicas, você precisará considerar as seguintes limitações e se fazer algumas perguntas importantes. Primeiro, acesso aos dados. De quais dados você precisará ter acesso para realizar sua análise e qual a probabilidade de conseguir esse acesso? Além disso, há algum requisito de aprovação ética que você precisará obter da sua universidade? Segundo, tempo. De quanto tempo você vai precisar para realizar entrevistas ou grupos focais no caso de pesquisa qualitativa, ou para coletar um número suficiente de respostas em pesquisas quantitativas, ou ambos? Se você pretende realizar uma pesquisa longitudinal, de que tipo de cronograma vai precisar e sua universidade permitirá isso? Terceiro, dinheiro. De quais recursos financeiros você vai precisar para executar o seu desenho de pesquisa? Você vai precisar gastar dinheiro com incentivos para participação, custos de viagem, lanches e bebidas, instalações para reuniões ou outros serviços? Quarto, equipamentos e softwares. De quais equipamentos você pode precisar para coletar os dados? Por exemplo, equipamentos de laboratório ou de gravação. De quais softwares você vai precisar para analisar os dados e como você terá acesso a eles? E por fim, quinto, seu conhecimento e habilidades. Qual é o seu nível atual de competência e experiência em relação aos métodos de coleta e análise de dados que você pretende usar e o que ainda precisa aprender? Quanto tempo isso vai levar e quão confiante você está na sua capacidade de adquirir as habilidades necessárias? Qual será o seu plano B caso não consiga desenvolver as habilidades necessárias? Como você pode ver, há uma grande variedade de questões práticas e limitações que você precisa considerar ao decidir sobre o desenho e a metodologia da sua pesquisa. Como mencionei, essas questões práticas criam uma tensão entre a metodologia ideal e a metodologia que você realmente consegue executar. Isso é perfeitamente normal, e cabe a você encontrar a opção que apresenta o melhor conjunto de compensações. Se você considerar cuidadosamente esses três fatores e desenhar sua metodologia de forma a equilibrar bem o rigor da pesquisa com a praticidade ou viabilidade, estará seguindo na direção certa. Lembre-se, você pode aprender mais sobre as várias opções de desenho de pesquisa, incluindo métodos de coleta e análise de dados, no blog do GradCoach em gradcoacha.com blog. Tudo bem, então é isso por hoje. Se você gostou do vídeo, clique no botão de curtir e deixe um comentário se tiver alguma dúvida. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal do GradCoach para mais conteúdo sobre pesquisa. Se você precisar de uma ajuda com sua pesquisa, lembre-se de conferir nosso serviço de orientação particular, onde trabalhamos com você individualmente, capítulo por capítulo, para ajudar a criar uma dissertação ou tese de sucesso. Se isso te interessar, agende uma consulta gratuita com um dos nossos coaches em gradcoacha.com. Isso é tudo para este episódio do GradCoach TV. Até a próxima, boa sorte!